Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Esse é o texto que arde ao meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós iremos ler verso de número 4, verso 5 e o verso de número 6. Amém, meus irmãos? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, tomem os vossos assentos. Deus seja louvado pela vida dos nossos pastores que estão em viagem missionária, estão fazendo a obra de Deus, e a igreja em Camboriú está aqui em oração, intercedendo para que o Senhor possa fazer maravilhas através deles. Deus seja louvado pela vida do pastor Sérgio Travasso, meu grande amigo, companheiro, apoiador do meu ministério. Sempre é um privilégio para mim poder fazer menção do seu nome, pela relevância que ele tem na minha vida e na minha trajetória aqui desde quando eu cheguei em Camboriú. Em alguns lugares eu passo até, os irmãos perguntam se o pastor Sérgio é o meu pai, né? Eu falo, não de sangue, mas me adotou ali em Camboriú e ele tem sido uma bênção na minha vida. Deus abençoe o pastor Tiago. Eu não vou chamar de pai também, porque é novo ainda, mas é um irmão mais velho, né? Deus abençoe, tá bom? Todos os obreiros, pastor Manuel da Guia também, enfim, pastor Reuel, todos os obreiros, sempre é uma alegria poder estar aqui com vocês e cooperando aqui na nossa amada igreja. Amém, meus irmãos? Queridos, é compreensível, redobre sua atenção, vou ser bem objetivo. É compreensível quando nós, diante de algum projeto, posicionamento, postura em algumas situações, é compreensível quando nós adotamos um posicionamento equivocado e os resultados não vêm da forma que a gente deseja. Por exemplo, você se prepara a semana inteira para uma entrevista de emprego, ou você estuda meses para uma prova, para um concurso público, e aí você sabe que no cumprimento, no exercício daquele plano, você não se saiu bem. E aí você já sai daquele ambiente com um sentimento de frustração, porque na verdade você sabe que não foi bem na entrevista, não foi bem na prova, não foi bem no teste. E quando nós não vamos bem diante daquilo que nós nos preparamos, a certeza que vem sobre o nosso coração é de que o resultado será um resultado negativo. Então a gente entende que quando a gente não vai bem, o resultado não será agradável. O problema não é quando a gente vai mal e as coisas dão errado. O problema é quando nós fazemos tudo certo, quando nós vamos bem e mesmo fazendo tudo o que deveria ser feito, o resultado é negativo. Quem já passou por situações semelhantes a essa? Você se preparou, você se capacitou, você, dependendo da ocasião, até ensaiou o que falar, como se posicionar, o que dizer, não é? Isso acontece muitas vezes com quem prega. A gente prepara às vezes uma mensagem, uma palavra, e ora e jejuma. Os pregadores usam muito um jargão, né? Eles falam, pastor Ivan, quebrar tudo. E a gente pensa assim, a gente sai de casa, pastor Reuel, dizendo, hoje essa mensagem vai quebrar tudo, né? E aí parece que quando a gente começa a ministrar, dá um branco, né? O nervosismo reina mais do que o preparo, e aquilo que você pensava que ia ser uma bênção, na verdade é um fiasco, né? E aí você sai triste, abatido,
e com o questionamento: por que que eu fiz tudo certo e o resultado não foi o esperado? Por que que eu fiz tudo certo e na verdade deu tudo errado? Esse questionamento, irmãos, quem está comigo diga amém, ele se perpetua ou ele paira na mentalidade de muitos cristãos no desenvolvimento da sua caminhada com Deus. Porque não é apenas uma ou duas vezes que nós fazemos as coisas certas e parece que as coisas não fluem, não andam, não caminham, não prosperam. Isso já acontecia e sempre aconteceu até mesmo dentro da realidade bíblica. O salmista, por nome de Asaf, ele questionava com Deus no Salmo pelo fato dele fazer tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo, parece que a vida dele era um fracasso. Parece que dava tudo errado. E o texto sagrado diz, pelo próprio Asaf, ele fala, pastor Sérgio, que quando ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios, para a riqueza dos ímpios, o texto diz, que quase que os seus pés desviaram. Asaf diz: os meus pés quase resvalaram, quando eu parei para ver e para observar a prosperidade dos ímpios. Asaf está dizendo, eles fazem tudo errado, e aparentemente parece que dá tudo certo. Eu faço tudo certo, e na minha realidade de vivência está dando tudo errado. Quantos já não passaram por essa fase da vida? Ou já foram atingidos por pensamentos como esse? Será que vale a pena? Será que eu estou de fato no lugar onde eu devia estar? Será que eu estou de fato fazendo o que eu deveria fazer? O resultado não vem, a porta não se abre, o negócio não flui, e quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu lembro, pastor Tiago, que em 2016 para 2017, eu novinho assim, começando no ministério, pastor Reuel, e a gente tinha aquele sonho de ser pregador, e sempre recebia alguns pregadores lá no Nordeste, lá em Fortaleza, enfim, abençoava, ajudava, fazia as agendas. E aí para mim um pregador que pregasse em Camboriú era quase que um anjo, né? Eu lembro que um dia chegou um pregador em Fortaleza e um colega pediu ajuda: ô Manuel, ajuda esse pregador, ele é pregador lá de Camboriú, pregador de Gideões, é uma bênção. Eu já fiquei animado, vou receber o profeta na minha casa. O combinado do pastor Manuel era ele passar 20 dias na minha casa, e eu fiquei com o camarada lá, a pessoa, 20 dias na minha casa. Não demorou 3 dias, irmãos, para ele revelar quem ele era de verdade. Ministerialmente falando, como pregador, foi uma das primeiras decepções que eu vivi com pregadores. Porque de tudo que ele era no púlpito, ele não era nada na realidade diária. Aquilo foi uma decepção para mim. Só que, novo ainda, eu comecei a analisar o camarada pregando em Camboriú, Gideões, e viajando para lá, viajando para cá. E eu lembro, irmãos, que eu subi no monte dizendo: Senhor, me usa. Era uma agenda em um mês, quando tinha. E eu pensei assim, pastor Ivan, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que fazer como ele faz? Ser o que ele é? Se comportar como ele se comporta? E eu comecei a questionar: será que eu preciso fazer a coisa do jeito errado para dar certo? Aleluia. E ao Espírito de Deus bradou no meu coração, orando no monte, irmãos. Deus falou em alto e bom som no meu ouvido: continua do jeito que você está fazendo. O tempo é meu. E aí Deus falou algo, pastor Ivan, que eu nunca esqueci. Deus falou assim: aquilo que aparentemente está dando errado, para mim é o que está dando certo.
está escrito pelo apóstolo Paulo que o homem natural não sabe discernir as coisas que são do Espírito. Às vezes aquilo que para ti é perca, aquilo que para ti é dor, aquilo que para ti é decepção, aquilo que para ti é porta fechada, aquilo que para ti é prejuízo, para Deus é cuidado, é livramento, é preparação, é maturidade, é experiência. Deus me trouxe na Quinta da Vitória hoje para te dizer: continue dando glória a Deus, mesmo se aparentemente tudo estiver dando errado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a só coisa boa. Só coisa boa. Ele está dizendo todas, sejam elas boas ou más, se você ama a Deus, coopera para o teu bem. Está incluído no projeto divino e está no controle das mãos de Deus. Levante as mãos, eu tenho uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Não se desespere, não murmure, não desanime, não saia da visão e não pare. Jesus está no controle. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando de um profissional da pesca. Simão não é um pescador amador. Simão é um profissional. E nós moramos em uma região de pesca. Talvez até alguns irmãos aqui conhecem algum pescador. Pescador não sai de casa para não pegar nada. Pescador sai de casa com um objetivo: pegar peixe. E por isso ele se prepara antes da pesca. Pastor Sérgio, o pescador, e o senhor sabe disso, antes de ir para o mar, ele prepara a rede, ele prepara o barco, ele observa o vento, ele sente o clima, ele olha o tempo, ele se prepara, porque o objetivo dele é ir para o mar para pegar peixe. Ele não quer dar a viagem perdida, pastor Reuel, porque ele é profissional, ele é perito, ele é pescador, ele não vai dar a viagem perdida, então ele se prepara. E aliás, quem está comigo diga amém. Aliás, a pesca não é uma mera profissão, a pesca é uma arte. E o pescador é um artista. O pescador domina a arte da pesca. E eu estou falando de um pescador que nasceu, se criou na Galileia, conhecia o mar da Galileia, cada metro quadrado daquele lago ele conhecia tudo que diz respeito à pesca. Então quando ele sai para pegar peixe. Pedro domina o barco, Pedro domina a rede, Pedro entende do clima, Pedro entende do vento, Pedro observa o mar, mas só tem um que domina os peixes. E de vez em quando, pastor Tiago, Jesus quer nos mostrar que a nossa perícia, que a nossa capacidade, que a nossa experiência não vale nada se Ele decidir fechar as portas. Pode pregar bonito, pode cantar afinado, pode ter contato, pode ter influência. Se Jesus decidir te provar, o teu contato, a tua influência, o teu nome não vale nada. Só amigo do prefeito, tem um contato com o deputado, pode ser amigo de quem quiser ser. Se Jesus decidiu te provar, ninguém consegue te ajudar. É você e Ele. Eu não sei como é que é aqui no sul, mas lá no Nordeste, quando a gente ia pescar, olha para mim, rapidamente, eu preciso correr. Quando a gente ia pescar, estou falando de pesca amadora. Quando a gente se reúne lá, os amigos, para ir pescar de anzol, quem aqui já pescou?
E aí a gente tinha uma regra, pastor Manuel. A gente tinha uma regra. Qual era a regra? Olha, a gente saía em grupo, pastor Tiago, e a gente dizia, ó, cada um pesca no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Ninguém fica perto do outro, não é assim? E aí eu lembro que a gente, eu adolescente, 12, 13 anos, a gente ia pescar. E eu lembro, pastor Reuel, que às vezes eu ficava pescando aqui, pescando e a varinha nem balançava, não acontecia nada. Só que do outro lado, irmão Leandro, eu olhava e o meu amigo estava só com aquelas tilápiazinhas de água doce, e puxava um anzol, e tilápia, um baldinho, enchendo o baldinho. E sem que o meu amigo pense, eu pensava, não estou pegando nada aqui, mas se eu for lá para onde ele está, vou pegar peixe. E aí, sem que ele percebesse, eu ia me aproximando, me chegando. Quando meu amigo se dava conta, pastor Sérgio, ele dizia, Manuel, tu está aqui, não pode, aqui é o meu lugar. Então faz assim, fica aqui, que eu vou para o outro lado. Aí eu ficava faceiro, pronto, agora eu estou no canto que ele estava pegando peixe, então eu vou pegar peixe, vou pegar tudo aqui agora. Quando eu olhava para o outro lado, o abençoado estava puxando peixe. Aí eu olhava para o meu anzolzinho e não via nada, e aí eu servia a Deus, sempre fui um jovem, um adolescente, sempre voltado para a palavra, para a oração, e naquele dia o Espírito Santo falou comigo, não é o lugar. Se Deus decidir te provar, você pode mudar de casa, você pode mudar de rua, você pode mudar de cidade. Vou para a igreja A porque a igreja A é melhor, vou para a igreja B porque a igreja B o pastor é mais legal. Você pode ir para onde você quiser ir. Se Jesus quiser te provar, não vai vir nenhum peixe para a tua rede, porque quem está no controle da tua vida é Deus. Tem gente que muda de estratégia, tem gente que muda de casa, tem gente que muda de igreja, tem gente que muda até de esposo, troca de mulher, troca de marido, muda tudo para ver se melhora, não melhora. Tem que suportar o processo. Romanos 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Quem não tem paciência para suportar a prova, não vai contar o testemunho. Perseverai levante as mãos, assim diz o Senhor para a igreja, essa noite, tenha paciência, aguenta o processo, suporta na oração, vai ter testemunho. Quem crê, abre a boca para dar glória para Ele. Noite inteira, olha para mim, deixa eu correr, meu tempo acabou. Noite inteira, pega nada. O que Pedro pegou? Nada. Volta para casa com o barco vazio, sem nada, pastor Sérgio. Agora no período da tainha, não sei se os irmãos viram, eu vi alguns vídeos no Instagram, de pescadores vindo do mar com o barco, era multidão, irmãos, era multidão de gente na praia, e multidão de curiosos. As pessoas se aglomeravam para receber os pescadores que vinham do mar, porque eles sabiam que os pescadores estavam vindo com o barco, e é fácil a multidão querer estar perto, quando o barco está cheio. Não falta gente para tirar foto, quando o barco está cheio. Não falta gente para fazer vídeo, pastor Reuel, quando o barco está cheio. Você é o cara, você é o tal, é você que paga a picanha no domingo à tarde, não é? É você que convida para o churrasco no sábado de manhã. Todo mundo é teu amigo, todo mundo te liga, todo mundo quer estar perto. Eles abrem a boca e dizem, você é minha referência. É fácil você ser referência para alguém quando o teu barco está cheio, enche de gente para estar do teu lado fazendo vídeo e tirando foto. Quero ver é chegar na igreja com o barco vazio. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Simão chega na praia com o barco
vazio, e não tem ninguém esperando ele. Não tem ninguém esperando ele. Não tem ninguém esperando ele, porque na época do barco vazio, todo mundo some. Porque no período do barco vazio, você liga e eles não te atendem. Você manda mensagem e faz de conta que nem viu. Só que o versículo 2, o texto inicia: e ele viu. Quem viu? Jesus. Jesus viu quem? Pedro. Jesus olhou para Pedro quando ninguém olharia. Eu vou repetir essa palavra, e essa palavra é para você que me ouve essa noite, talvez até aí pelo YouTube. Jesus te vê quando ninguém vê. Jesus te enxerga quando ninguém enxerga. Jesus te contempla quando ninguém contempla. Jesus está te vendo com o barco cheio ou com o barco vazio. Diga para alguém que está ao seu lado, diga de forma profética, diga: ele está te vendo. Diga: talvez ninguém vê, mas ele vê. Talvez ninguém está aplaudindo, mas ele está vendo. Talvez ninguém chega perto de ti para tirar uma foto, mas ele te contempla. Ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar. Ele está no controle da tua vida. E no tempo certo tem decreto de vitória de Deus. Encerro aqui. Jesus vê. Verso 3, Jesus entra. Vamos lá, cadê a igreja de Camboriú? Se no verso 2 Jesus vê, no verso 3 ele entra. Melhor do que ele ver é quando ele decide. Você recebe essa palavra? Estenda a mão em direção à sua casa. Assim diz o Senhor teu Deus: eu não só estou vendo, como também estou entrando na embarcação da tua história. Jesus, entra na saúde do nosso pastor Valdir. Vai lá, Jesus, entra naquele barco, naquela embarcação que é o hospital. Faz o milagre, decreta a vitória, e o testemunho seja contado para a glória do teu nome. Jesus, entra no lar da minha irmã, entra no lar do meu irmão, entra na vida do filho, da filha, entra nas finanças, no casamento, e decreta vitória. Você crê que ele entra essa noite? Por um minuto adore a Jesus, por um minuto celebre o nome dele. Por um minuto, os que trouxeram glória já está liberado para dar glória a Deus. Os que sentem Jesus aqui nesse barco, já está liberado para dar aleluia. Levante as mãos e por um minuto abra a boca para dar um brado de glória para Ele. Finalizo aqui. Jesus viu e Jesus entrou. Por que Jesus olhou para Pedro? Porque ele não olha para você com base no que você tem. Ele não olha para você com base no que você possui. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Ele entra no barco e o texto diz que ele libera uma palavra. Libera uma palavra. Depois que ele libera a palavra, ele diz a Simão: velejai para o profundo. Velejai para o profundo. O texto diz que ensinando, terminando ele de ensinar, dependendo da tradução diz, terminando ele de pregar. Perceba que a palavra vem primeiro, o milagre vem depois. Nós estamos diante de uma geração, e eu não vou generalizar, que possui um grupo de pessoas que passa a vida inteira correndo atrás de milagres, mas não se preocupa com a pregação da palavra. Eles passam a vida inteira procurando sinais, revelações, profecias, milagres e ações mirabolantes da parte de Deus,
Deus, mas não se preocupam em abrir a Bíblia. Jesus está dizendo essa noite: quer milagre? Abra a Bíblia. Quer provisão? Mergulhe na palavra. Você está diante de uma palavra que saiu da boca de Deus. Só tem provisão se tiver palavra. Ame a palavra, viva a palavra, leia a palavra, mergulhe na palavra, pregue da palavra, fale da palavra, porque é ela que vai gerar o milagre que você necessita. Levante-se por gentileza, levante-se por gentileza. Eu sinto uma graça de Deus descendo aqui, pastor Manuel. O senhor já pescou, pastor Sérgio? O senhor já pescou? Alguém aqui entende de pesca? O senhor já conversou com um pescador? Seu pai é um pescador. Qual o melhor horário para pescar? Melhor horário para pescar? É um consenso entre os pescadores que o melhor horário para pescar era à noite. Diga, à noite. Diga, à noite. Todo pescador profissional sabe que o melhor horário para pescar é à noite. Se não pegou nada de noite, de dia é que não pega mesmo. Se não pegou nada de noite, tem uma grande probabilidade de não pegar nada de dia, porque o melhor horário era à noite. E na realidade Galileia, era um consenso entre os pescadores, pastor Reuel, que o melhor lugar era no raso. Eu não sei se vocês já meditaram sobre isso. O melhor lugar era no raso, e o melhor horário era à noite. Vamos lá, melhor lugar? Melhor lugar? Raso. Melhor horário? Jesus primeiro. Jesus manda Pedro ir para o profundo. Segundo, o horário era de manhã. Jesus manda Pedro ir para o profundo. O horário era de manhã. Quando Simão recebe a ordem, pastor Sérgio, ele não entendeu nada. Ele pensa: eu estava no lugar certo, eu estava na hora certa, eu usei o barco certo, a rede certa, eu fiz tudo, mas deu tudo errado. Ele pensa: se eu fiz tudo certo e deu errado, imagina eu fazendo tudo errado. Só que Simão tem uma virtude que me deixa maravilhado. Ele pensa assim: a ordem dele está toda errada. Nem de pesca ele entende, porque ele é carpinteiro. Quem entende de pesca sou eu. Só que, mesmo sem entender a ordem, eu vou obedecer. Simão diz: mestre, eu pesquei a noite inteira. Está no texto. Eu pesquei a noite inteira, eu fui no lugar certo, eu fui na hora certa, com a rede certa, no momento certo, peguei nada, deu tudo errado, mas por causa da tua palavra, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Eu não estou compreendendo, mas eu vou obedecer. E por causa da tua palavra, mesmo sem entender, eu vou lançar a rede. A Bíblia, levante a mão, a Bíblia diz que era tanto peixe, que quase que o barco afundava. Porque quando o crente obedece, tem milagre. Quando o crente obedece, tem céu aberto. Quando o crente obedece, tem poder de Deus. Eu quero chamar, com a permissão do pastor Tiago. Posso, pastor? Posso, pastor Sérgio? Rápido, mas é correndo aqui à frente. Você, que essa palavra falou com você, você falou assim: irmão Carlos, já tem alguns anos que eu estou fazendo tudo certo e parece que dá tudo errado. Já tem alguns anos, parece que não flui, não vai, não anda, o negócio está travado. Eu não entendo por que essa crise. E eu estou servindo a Deus, sou dizimista, não falta doutrina, mas está uma loucura a minha vida. É para você que eu vim pregar essa noite, e é por você que eu quero orar. Cadê a primeira pessoa que quer participar desse clamor? Tem alguém para vir aqui à frente?
Irmão Carlos, está difícil. Eu cheguei no culto hoje com o barco vazio. Faz tempo que eu peço que não pego nada. Eu estou tentando e não vai, não flui, não anda. Me esqueceram, me abandonaram. Quando eu tinha peixe, quando o barco estava cheio, não faltava gente na minha casa. Agora eu estou na crise, todo mundo me esqueceu, todo mundo me abandonou. Jesus está te vendo. Quero convidar os obreiros para junto comigo fazer essa oração de mãos estendidas. Estenda as mãos para cá, igreja, os que não vieram. Oh, glória a Jesus. Enquanto você está aqui à frente, Jesus já está entrando no barco. Quantos creem na palavra? Senhor Jesus, os teus filhos estão aqui. Vieram porque acreditam na ação do teu Espírito. Vieram porque acreditam no milagre. Ó Deus, os obreiros oram. A igreja em Camboriú clama. Nessa noite entra nessa casa, entra nessa vida. Começa a tocar na saúde, começa a tocar nas finanças, começa a entrar no casamento. Toda retaliação maligna, todo dardo inflamado do inferno, seja queimado, seja repreendido, seja extirpado, ó Deus. Decreta o milagre, decreta a vitória, libera a palavra, faz a obra, move os céus, dá vitória. Que os testemunhos sejam contados para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Repreenda essa dor, repreenda essa enfermidade, repreenda essa inflamação, repreenda todo o mal, Jesus, e dá vitória ao teu povo, e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus.